Ângela, segundo o IBGE, nós estamos vivendo mais. A nossa expectativa de vida já está em 76 anos. E o que é curioso, como contraponto a essa estatística, e aí eu acompanho bastante um relatório do Banco Mundial, que mostra que de cada 100 brasileiros, só 11 poupam. E o que é mais grave, dos 11 que guardam dinheiro, poxa, apenas um consegue guardar o suficiente para a sua independência. Então, assim, essa questão realmente da longevidade, acho que a grande preocupação nossa aqui como planejadores é como fazer com que as pessoas, as famílias se preparem melhor, já que estamos vivendo mais, para vivermos com qualidade. Bom, Carlos, eu acho assim, no planejamento financeiro, qualquer que seja o ponto que o cliente venha conversar conosco, né, que o indivíduo venha conversar conosco, eu acho que longevidade tem que sempre permear a nossa conversa. Eu acho que o gravíssimo problema que nós temos na nossa sociedade é a gente estar envelhecendo antes de enriquecer, né? Isso acontece com o Brasil como país, mas acontece com muitas pessoas individualmente. Como o brasileiro, por N razões que não cabe aqui eu discorrer, né, tem muita dificuldade em fazer esse ato de poupar, a gente corre o risco de mais para frente de ter uma sociedade numa situação muito, muito precária em relação à vida financeira, né? Então, realmente, falar da longevidade é um tema mandatório para qualquer planejador financeiro. Pois é, e recentemente também, foi exatamente agora em 2017, nós já perdemos o bônus demográfico, né? Ou seja, quando se pensa um pouco aí em previdência social, temos menos gente, cada vez menos gente contribuindo para a previdência ou para a manutenção, né, dos custos dos que já estão aposentados, vamos dizer assim. E se estamos vivendo cada vez mais, realmente essa equação ela fica bem difícil de fechar, de concretizar. E a gente sabe que o brasileiro, de certa forma, ainda tem na sua cultura, né, uma dependência, uma expectativa de depender apenas da previdência social, né? E a prática sabemos, inevitavelmente, a reforma da previdência ela é necessária, até para poder atender mais gente por muito mais tempo, mas naturalmente ela vai ser insuficiente para mantermos o mesmo padrão de vida que nós temos hoje na ativa. Então, hoje também a gente tem vários veículos importantes que podem ajudar as pessoas a se preparar melhor, como a poupança forçada, por exemplo, né? A Previdência, ela pode ser um veículo interessante nesse sentido, né? A longevidade, ela tem os dois lados da moeda, né? É muito bom a gente saber que vai viver mais, na grande média do brasileiro, né? Mas, por outro lado, tem um lado cruel disso, né? Que a gente vai viver mais, então alguém terá que nos sustentar nesse mais que a gente vai viver. E hoje em dia, a gente, como você colocou em relação à previdência pública, eu acho que é muito importante contribuir. Eu sou uma adepta ferrenha da contribuição na previdência pública, até porque, antes da reforma pelo menos, ela tem outros benefícios, né, que é auxílio maternidade para quando é a mulher, tem auxílio doença, tem a própria aposentadoria por invalidez se acontecer alguma coisa, mas ela é insuficiente para uma parte da população, pelo menos, já vai ser muito insuficiente. Então, vai ser muito importante você criar outros instrumentos para poder garantir o seu futuro. A previdência privada é um instrumento bastante interessante, até porque ela tem características muito particulares, né, que precisam ser conhecidas antes da pessoa fazer o seu aporte, mas também pode se constituir esse futuro, né, através de uma carteira mais diversificada de ativos. Então, é um momento assim, muito importante para a pessoa se debruçar, mas até antes da gente pensar na carteira, eu acho que uma coisa fundamental é a pessoa pensar em guardar dinheiro, né? O ato de poupar tem que ser um ato quase que instintivo, né? O guardar dinheiro hoje é mandatório. E aqui eu vou usar um pouco da psicologia econômica, um pouco do comportamento, é a pessoa fazer a troca no tempo, né? A que a gente chama de troca intertemporal. É deixar um pouco do presente para guardar um pouco para o futuro. Porque lá no futuro, com certeza, quem vai ser responsável por nos manter seremos nós mesmos. Esse viés da gente achar que alguém fará por nós não existe, né? E quanto mais tempo, né, nós tivermos essa consciência de poupança, naturalmente o nosso esforço para guardar esse dinheiro, ou seja, a quantidade, né, o valor que eu tenho que poupar, ele acaba sendo menor. Agora, como fazer com que as pessoas mais jovens
despertem, né, para essa realidade ou para essa necessidade de, num horizonte de tempo de 30, até mesmo 40 anos, já começar a se preparar para a sua, vamos dizer assim, independência, né? Eu costumo dizer para as pessoas que elas devem trocar o chip da forma de pensar, porque toda vez que você fala que ele tem que guardar dinheiro, ele pensa, na verdade, na restrição presente. E não é uma restrição, é uma troca. Quando você começa a se conscientizar de que guardar dinheiro hoje é uma troca para você poder viver realmente no futuro de uma maneira mais digna, vamos dizer assim, né? Mais completa, e você for tendo essa consciência de que não é só restrição, na verdade é troca, eu acho que ajuda um pouco o processo da pessoa, pelo menos, começar a pensar de uma maneira positiva, né, sobre o ato de guardar dinheiro. Porque isso também significa que a pessoa, nas trocas que ela vai fazer, que ela não vai contemplar seus projetos de curto e médio prazo. Esse equilíbrio é que é o mais importante de buscar. O jovem, normalmente, quando você vai falar com o jovem, o horizonte de tempo realmente é bem curto. Ele sempre olha ali aquela necessidade da compra, por exemplo, do carro, aquela viagem que ele quer fazer no ano, e nessas trocas ele deixa de priorizar os objetivos de mais longo prazo, como a aposentadoria. Então, como você bem falou, se ele conseguir equilibrar isso em cestas, o que é curto prazo, médio prazo, longo prazo, ele vai engrossar aquela estatística que hoje, infelizmente, só 1% que consegue, de fato, não depender de outros, para manter o seu padrão de vida aí por mais 20, mais 30 anos. E, quiçá, o jovem hoje pode até chegar a viver, por que não considerar até 100 anos, né? É comprovado que a pessoa tem muita dificuldade de se ver no tempo muito futuro. Então, às vezes, esteja um exercício de conscientização. Olha, apesar de você ter muita dificuldade de se ver com 70 anos, vamos supor, isso vai acontecer. Então, a gente tem que se preparar para isso. Não é tão fácil, mas a consciência dessa necessidade vai fazer com que a gente tenha uma vida mais virtuosa, né? A gente ser equilibrado hoje, no meio do caminho, e mais ao final da vida também, porque a pior coisa que pode acontecer é você chegar numa fase em que você não puder mais gerar renda do trabalho e não tiver mais condições de ter uma sobrevivência digna, né? Depender dos outros. Construir essa fonte de renda é uma condição imperativa, uma condição sine qua non, E o importante, falando um pouquinho até de previdência, já olhando na longevidade, dado o contexto que você colocou, vamos envelhecer e ao longo do tempo pode ser que a gente também tem que considerar a perda da capacidade cognitiva, até para administrar, o nosso dinheiro. Então a gente tem que saber diversificar, você tem diferentes instrumentos para médio prazo, para longo prazo. Eu acredito que a previdência ela funcione bem no longo prazo. Acima de 10 anos, dependendo do regime de tributação, você consegue ter um imposto menor, você não tem come cotas, o que significa que a eficiência fiscal na Previdência funciona melhor, mas isso também não faz com que você não pense também no portfólio ali para médio prazo, Meios de você criar uma carteira para poder, se não utilizar no médio prazo, acumula junto com a Previdência e você pode usufruir isso no longo prazo. Só que a Previdência ela tem uma coisa interessante, você poder contratar lá uma renda. Isso é uma coisa muito interessante que você vê poucas pessoas, talvez porque a gente ainda lide com um pessoal numa faixa de etária um pouco mais jovem, que você não vê muito essa preocupação. É como lá na frente mesmo vai estar a estrutura do meu patrimônio para que eu possa efetivamente ter a renda entrando mês a mês, O Brasil é muito pobre em termos de produtos que pagam rendas periódicas, E quando você tem agora alguns produtos de crédito que têm essas rendas, eles são de curto prazo quando a gente imagina, uma estrutura de uma vida inteira, mas a pessoa tem que começar a se preocupar com isso. E nesse sentido, um bom produto de previdência, não é qualquer produto de previdência, um muito bom produto de previdência, você analisando bem, você pode realmente deixar um pedaço do seu estoque de patrimônio, para essa fase mais para frente, você poder utilizar como recebendo de renda, porque esse é um grande problema. Quem já passou por situações de pessoas mais velhas na família, tem essa vivência de que chega um momento que às vezes você está até cognitivamente muito bem,
mas você tem dificuldade até de se movimentar mesmo, de ir ao banco, às vezes a própria parte de sistema. Então é um assunto, a longevidade é um assunto muito complexo, né? Infelizmente ou felizmente, vai permear a vida inteira da gente. Pois é um assunto amplo, mas se você fosse resumir ou deixar para a gente conselhos, o que você recomendaria? Primeira coisa, que você poupe dinheiro, né? Que você faça orçamento, que você tenha um controle da sua vida financeira e que você poupe dinheiro. Um segundo ponto é você ter essa realidade clara na tua vida. Se você tiver a sorte de chegar à longevidade é porque você se tornou uma pessoa idosa. Então você tem que se preparar para esse momento. Não só patrimonialmente, como também com as relações que você tem. De saber que pode ser que lá na frente a gente precise de apoio de algumas pessoas. E, em termos de estrutura patrimonial, montar uma estrutura patrimonial de forma que ela seja uma geradora de pagamento de renda no tempo. Porque não adianta também você estar num patrimônio e não conseguir receber renda, né? Porque você vai precisar do fluxo financeiro no tempo. Tem muitas pessoas que, por não terem feito um esforço num tempo mais jovem, se desanimam em começar um esforço com um pouco mais de idade. Esse é o pior caminho, né? Porque muitas vezes esse sentimento de que eu já perdi o tempo, então não vou fazer mais nada, ele pode te causar um prejuízo muito grande lá na frente. Então, eu costumo dizer a máxima de que qualquer esforço é melhor que esforço nenhum. Então, se você não começou ainda a sua poupança, comece. Olhe teu orçamento, veja o que você pode ajustar e comece a guardar dinheiro para o futuro. Talvez você não tenha o melhor dos mundos, como se você tivesse começado aos 20 anos, mas nunca é tarde para a gente começar. Não deixe de pensar na longevidade.